Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Vamos comentar essa movimentação do Bitcoin que aconteceu nas últimas horas, uma forte busca por liquidez. Veja só que o preço veio rapidamente aqui, perto do alvo que eu venho monitorando com vocês, na casa dos 53 mil dólares. Faltou um pouquinho para atingir esse nível aqui, menos de 0,30%. E o preço agora devolve toda a valorização do dia, fazendo aqui deixando pelo menos momentaneamente um forte pavio nessa região dos 53 mil dólares. Vamos entender o que está causando isso. Para isso, eu vou agregar essa análise, um viés de análise utilizando o TRDR. Eu compartilhei hoje com vocês lá no grupo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte do meu grupo do Telegram, segue o link aí na descrição do canal, onde nesse grupo eu compartilho algumas informações. E lá no grupo, antes desse movimento acontecer, eu mostrei ali uma análise do TRDR, que é justamente essa plataforma que analisa dados provenientes do mercado futuro, tá? E eu mostrei que o Bitcoin estava fazendo um movimento de alta e que ele poderia estar indo buscar liquidez próximo a esses dois níveis que vocês estão vendo marcado com as linhas vermelhas no gráfico, e que na sequência, após buscar esses níveis, ele poderia corrigir até esse nível de suporte marcado com a linha branca para buscar uma liquidez compradora. Isso, né, utilizando como base o Order Book Depth Overlay, que sinaliza para mim, né, esse gradiente azul e tem o gradiente vermelho aqui, que sinaliza, né, as regiões onde os grandes investidores estão posicionando as suas ordens de compras, tá? Na minha configuração desse indicador, eu vejo apenas os players que estão com mais de 100 bitcoins, tá? Alocados. Então, eu tenho aqui esse gradiente vermelho, que é toda essa faixa, ou seja, aqui nós temos um grande volume de venda de BTC, que vai desde os 53 mil dólares até os 57.600, né? Então não vai ser uma tarefa fácil para o Bitcoin superar esse nível. Tem muitos Bitcoins apregoados na venda nessa região. E os gradientes azuis claros ou verdes claros aqui, né, que estão abaixo do preço, é justamente o oposto, que é onde estão os grandes volumes, né, de compra de Bitcoin. E esse grande volume começa a ficar mais visível ali próximo dos 49 mil dólares, tá? Ele fica mais visível no gráfico intradiário, como 12 horas e 4 horas, né? Então, diante dessa análise, eu mencionei que a gente poderia ver a continuação do movimento, estava acontecendo, mas em algum momento o preço poderia puxar para baixo para buscar a liquidez por outro lado. Até porque, quando a gente olha para esse outro indicador aqui, que é as liquidações agregadas de todas as corretoras, nós não estamos vendo liquidações, né? E geralmente, quando a gente tem um mercado numa posição lateral, antes de um movimento de tendência, acontecem as liquidações, que é justamente para ter aí liquidez suficiente para os grandes players conseguirem se posicionar, seja no sentido da venda ou da compra, já que eles não podem fazer compras a mercado, pois moveriam o preço, né? Então, eles criam essas armadilhas e liquidam, né, quem está posicionado. E aí, nós temos esse baixo volume de liquidação acontecendo, e geralmente quando isso acontece, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Nesse momento, nós tínhamos uma posição mais lateral da liquidação e o preço andando de lado, e aí o Bitcoin deu uma puxada para cima, liquidando quem estava apostando na queda de mercado. E é justamente o que a gente pode estar vendo aqui, né? Porque nós temos um mercado, a massa dos investidores, olhando para uma queda, uma correção de mercado, e o preço do Bitcoin estava continuando o seu movimento, né? Então, basicamente o que isso me sinaliza é que a gente está vendo aqui um movimento de busca de liquidez, e aplicando isso ao gráfico do TradingView, a gente pode ficar vendo, né, o preço fazendo justamente essa movimentação que eu estou desenhando aqui para vocês agora. E qual informação você pode extrair a partir disso? É que você deve ter muita cautela ao se posicionar, que você tem que trabalhar com posições num contexto mais extremos, né, nas extremidades, que seria, tá querendo fazer posições compradoras, só se posicione em contexto de correções, com preço buscando os níveis de suportes, nunca com preços subindo. Por quê? Imagina quem se posicionou aqui e pensou, nossa, tá rompendo a máxima aqui do dia 15 de fevereiro, vou comprar. O cara comprou minutos depois,
já sofreu toda essa baixa aqui, né? Toda essa queda de praticamente 2,5%, né? Então, aqui você deveria estar pensando em abrir uma ordem de venda e não uma ordem de compra. Então, trabalhar nas extremidades seria nesse sentido, tá? Então, já quero enfatizar que nesse momento não estaria procurando por shorts, né? Porque nós temos tendência de alta em todos os tempos gráficos, e aí seria operações contra a tendência, e para posições compradoras, eu estaria esperando por posições compradoras somente nas extremidades aqui perto desses 50.800, posteriormente até a região dos 49 mil dólares, que vocês viram lá dentro do TRDR, que é uma região com interesse institucional, interesse de grandes investidores, tá? Então, na minha visão agora, o Bitcoin vai dar uma puxada para baixo, vindo aqui na média de 9 períodos, no gráfico diário, perto dos 50.800 dólares, e quero reforçar que caso a gente veja uma confirmação de rompimento desse nível no tempo gráfico diário, nós vamos ter aí a confirmação de rompimento dos 50.600 dólares, que é o nosso ponto gatilho, para uma correção mais forte, que poderia levar o Bitcoin entre 49 e até 46.800 dólares, que tem confluência com esse gradiente aqui, ó. Na verdade, se você for ver, o gradiente vai até 44.200, tá? Então, essa correção pode até ser mais intensa do que eu estou alertando aqui para vocês. Perfeito? Então, muita atenção aí, muito cuidado. Se você está posicionado, aperte seu cinto, suba o seu stop, gerencie o seu risco, pense em saídas parciais, está muito exposto a altcoins, está no lucro também, pode fazer o mesmo, né? Então, gerencie o seu risco aí de alguma forma. Falando sobre Ethereum aqui agora, Ethereum finalmente atingiu o nosso alvo, atingiu o alvo dos 3 mil dólares, que eu vinha compartilhando com vocês aí já há diversas semanas, desde a formação da SLTA, desde o dia 5 de fevereiro, praticamente, de lá para cá, a Ethereum fez uma valorização de 33% e atingiu didaticamente aí o alvo em 3 mil dólares, beliscou o alvo e agora voltou a corrigir, né? Então, sabemos que esse nível é extremamente importante para a Ethereum. Se a gente colocar aqui uma retração nesse movimento, essa faixa, ela é uma região, né, próxima à retração de 0,68 do movimento de baixa, e sabemos que isso é um nível, né, uma região de interesse vendedor para a Ethereum. Então, com isso agora, considero esse alvo atingido e que a gente pode ter um contexto de retração, correção de todo esse movimento aqui. Ela pode até, caso o Bitcoin busque mais liquidez em níveis mais altos, conforme eu mostrei no TRDR, que seria o Bitcoin indo lá perto dos 53.600 aproximadamente, a Ethereum pode até subir um pouco mais, talvez vir buscar esses 3.100 dólares, só que abrir posições compradoras agora pensando nisso é extremamente arriscado, tá? Então o Ethereum pode, na minha visão agora, ir buscar os 2.800 aproximadamente, testar esse ponto gatilho que eu venho monitorando e os próximos suportes estão aí sinalizados para vocês no gráfico com as linhas amarelas, perfeito? Então, muita atenção aí que o mercado começa a deixar sinais, né? Várias indicações de formas diferentes de que a gente pode estar vendo aí o final desse processo de alta para uma correção, inclusive uma correção natural e saudável que vai trazer oportunidades. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês aí nos comentários. Não esqueçam de comentar quais moedas vocês gostariam de uma análise e se vocês gostaram desse tipo de análise do TRDR. Caso você queira acompanhar esse meu viés de análise mais de perto, convido vocês então para o meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Uma excelente terça-feira a todos.